Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje é dia 24 de junho de 2020. Vamos lá! Hoje o Resumo News é um pouquinho diferente em relação aos episódios habituais que você está acostumado a escutar. Hoje a gente vai falar, eu vou comentar com vocês uma notícia única, que é a seguinte. Notícia do G1. Aulas no estado de São Paulo serão retomadas a partir de 8 de setembro e com rodízio de alunos. Bom, vamos lá. A notícia é assinada pela Lívia Machado, pela Bárbara Muniz Vieira e pela Renata Bittar do G1 de São Paulo e vai ser a única notícia que eu vou comentar hoje, mas eu vou esmiuçar para você que talvez não acompanhou o desenrolar do dia, eu vou dar uma explicada sobre todo esse plano. Mas vamos lá. O governo de São Paulo anunciou hoje, no início da tarde dessa quarta-feira, dia 24, que as aulas vão ser retomadas a partir do dia 8 de setembro. Hoje rolou uma coletiva do João Dória, do governo e tal, lá no Palácio dos Bandeirantes, né? Teve até uma participação de gente em telão, o João Dória falando, foi assim um grande evento. E vamos lá, agora analisando a proposta do governo de São Paulo. A proposta ela prevê, primeiramente, retorno geral das aulas presenciais em conjunto para todas as cidades do estado a partir do dia 8 de setembro. Pelo plano, nessa data, o estado estará 28 dias na fase amarela de flexibilização da economia. A fase amarela que ele comentou no Plano São Paulo e tal, é um negócio complexo. Outro aspecto, as aulas só serão retomadas se todas as regiões do estado estiverem há 28 dias na fase amarela de flexibilização da economia. Vamos lá, continuando. A retomada das aulas presenciais para todas as etapas escolares irá acontecer considerando creches, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Também retornarão as unidades públicas e privadas, então não é só o estado de São Paulo, será não só as unidades estaduais ou municipais, também as unidades privadas, particulares, enfim. No ensino técnico, no profissionalizante e no superior, os alunos formandos poderão ter aulas nos laboratórios para cumprir seus créditos e concluir cursos. No geral, o ensino superior ele terá tipo umas regras específicas e ligadas também ao Plano São Paulo. Terão 3 etapas de retomada das aulas. A primeira será com 35% dos alunos, a segunda com 70%, e a terceira e última com 100%. Os estudantes que ainda não estiverem indo às escolas deverão continuar assistindo às aulas online. Os protocolos de higiene e distanciamento devem ser cumpridos e pelas todas as instituições, né? Enfim, não é só a escola particular, não é só a escola pública, pelo menos nesse plano aqui, né? O distanciamento de 1,5 m entre os estudantes terá de ser respeitado, mas esse distanciamento tem exceções como nas creches, já que não dá para aplicar a medida entre bebês e cuidadores. Enfim, para você ver, já começa aqui a gente avaliar se esse plano realmente tá bom. Enfim, o governo vai ter que disponibilizar, pelo governo de São Paulo mesmo, equipamentos de proteção individual aos funcionários da escola. Aí você pode considerar máscara, coisa e tal. Distribuição de máscaras aos estudantes e funcionários também vai ser regulamentada pelo Estado e o uso será obrigatório. Sem máscara, o aluno não pode ficar na escola. Os professores pertencentes ao grupo de risco deverão seguir com as atividades de forma remota. E a medição de temperatura dos estudantes na entrada da escola terá que acontecer, além dos pais terem que medir antes os seus filhos, antes deles saírem de casa, né? Eles têm que ser medidos e caso a temperatura esteja acima de 37 graus e meio, a recomendação é não ir à escola. O que mais tem aqui de planos, Matheus? Vamos lá. A proibição do uso de bebedouros, que são comuns na escola, enfim, será fornecida uma caneca aos estudantes. Os intervalos de recreio serão em revezamento de turmas e com horários alternados, e os horários de entrada e saída serão organizados para evitar aglomeração, preferencialmente fora dos horários de pico do transporte público.
É basicamente isso que tem de planos, de propostas do governo do estado. Agora vamos comentar isso daí. Começando pelo protocolo de distanciamento dos alunos. Vou abrir aspas para o João Dória na coletiva de hoje. Abre aspas. Construímos um plano com protocolos bem definidos de distanciamento social, monitoramento de saúde dos alunos, higiene pessoal e dos ambientes escolares, para garantir essa segurança, repito, nas escolas públicas municipais, estaduais e também a recomendação para escolas privadas de todo o estado. Agora abrindo aspas para o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares. É importante falar aqui que esse protocolo não é para a rede estadual, e sim para o sistema educacional do estado de São Paulo, desde a educação infantil até o ensino superior, que somam 13,3 milhões de pessoas, incluindo o que a gente chama de educação suplementar aqui, que são cursos de inglês e outros cursos livres que são propostos por inúmeras instituições. O Rocieli, enfim, ele afirmou que a retomada foi projetada para a segunda semana de setembro, para que as instituições e gestores públicos tenham tempo de preparo. Abrindo aspas para ele de novo, essa data ela é um estudo da Secretaria de Educação com o governo para que a gente possa dizer o seguinte: nós temos que nos programar, ou seja, redes municipais têm que ter merenda escolar, porque no dia 8 de setembro começamos a servir a merenda escolar, começamos a ter os insumos, temos que ter os itens de proteção, todos adquiridos para todos para essa data. Então nossa data referência é 8 de setembro. Bom, aí em relação a essa parte de distanciamento, eu quero fazer uma indagação para você que está escutando, um questionamento. Será que dá para respeitar o isolamento social de 1,5 metro numa sala que tem 42 alunos? Porque é assim que funciona o ensino público do estado de São Paulo. A gente sabe que as escolas públicas elas têm 40 alunos por sala, 45 alunos por sala. Será que dá para respeitar o isolamento de 1,5 metro, mesmo se for 20? Se for 20 pessoas, dá para respeitar o isolamento de 1,5 metro? Será que essa também não é uma medida elitista para, por exemplo, escolas de ensino privado, né, ensino particular, privado, que tem 15 alunos por sala, 16 alunos por sala, que aí dá para tentar manter esse isolamento? Será que não é, novamente, uma medida elitista do nosso querido governador? Vamos lá. O estado de São Paulo, ele bateu recorde de mortes no dia de ontem. Então, eu acho que é no mínimo vergonhoso cogitar a volta das aulas presenciais, que não é uma atividade essencial nesse momento, não é, já que estão sendo substituídas pelas aulas à distância. Aí você pode falar, Matheus, mas eu não entendo, não consigo estudar à distância, eu não consigo estudar em casa. Meu amigo, ninguém se importa com o que você, como indivíduo, pensa nesse momento, porque nesse momento não importa o pensamento do indivíduo, o que importa é a saúde pública, e nesse momento não dá para retornar às aulas presenciais, porque muitas pessoas iriam se contaminar, muitas pessoas acabariam morrendo, e isso não é o que a gente quer. Essa tal fase amarela aí já seria com uma flexibilização e tal, e não seria o momento para flexibilizar e conseguir com que o estado de São Paulo entre nessa etapa. Aí agora pensemos em relação a revezamento de alunos, né? Vou citar um exemplo de uma escola pública que, sei lá, tenha 40 alunos numa sala. Aí como é que seria? Seria 20 alunos por dia? Então aí teria que fazer toda a higienização da escola para conseguir comportar alunos dia após dia. Então os profissionais de limpeza, por exemplo, teriam que trabalhar num turno a mais. Como que funcionaria isso? Não seria inviável? Vou de novo abrir aspas agora para o Rocieli, o secretário. A gente tem visto os estudantes que querem ter mais uma oportunidade de continuar estudando para se preparar melhor para o vestibular. Nós vamos trabalhar para, havendo vaga, acolher esses jovens para que eles possam continuar estudando considerando esse ano que a gente teve. Em breve também nós vamos trazer mais detalhes para que eles possam ingressar também durante esse ano para o próximo ano. Os alunos que estão no terceiro ano e desejarem, obviamente. Já estar afastado da escola é péssimo para a aprendizagem. Todos os estudos demonstram que longos períodos são extremamente prejudiciais. Longos períodos com esse isolamento, então, não é possível nem dimensionar o tamanho do prejuízo. E é importante constatar também, deixar bem claro que essa retomada com um quarto ano opcional do ensino médio, é bom destacar, quarto ano opcional.
E é aquele negócio. Eu acho que essa é uma medida, sim, válida da Secretaria do Estado. Eu acho que é correta essa medida de possibilitar um quarto ano do ensino médio para quem quiser repor essas aulas, mas, no entanto, porém, todavia, não tem por que retomar aulas em setembro. E as universidades, Matheus? Vamos lá. No dia 16 de junho, o vice-reitor da USP, o Antônio Carlos Hernandes, ele apresentou um plano de adequação para atividades acadêmicas e tal, e ele falou que a USP só voltará com aulas presenciais em 2021. A Unesp ainda não se pronunciou, a Unicamp também ainda não se pronunciou aqui no estado de São Paulo. E aí eu acho que é uma posição corretíssima da USP. E aí só para você talvez pensar, putz, e o que acontece com os professores? Eles não se pronunciaram? Sim, eles se pronunciaram. Segundo uma matéria da Ana Carla Bermudes do UOL, a presidente da APOSP, enfim, a POSP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo. É difícil essa sigla. A deputada Maria Isabel Noronha, do PT de São Paulo, ela é a presidente da APOSP e ela não descarta a possibilidade de greve pelos professores da rede estadual de ensino após o anúncio da retomada das aulas presenciais feitas pelo João Dória. Abrindo aspas para ela, se tiver alguma retomada sem segurança sanitária, não há dúvida de que existe essa possibilidade. Vai depender do andar da carruagem e de como o governo vai encaminhar essa retomada. Uma preocupação é que as salas que não tem janela, tem vitrô e há que ter cuidado com a circulação do ar. Vai ter todo um plano de obras até setembro? Tem escolas que acho que não vão conseguir funcionar, vai ser preciso fazer uma parceria entre o estado e os municípios para ver se tem um levantamento das condições dessas escolas. E para o Sindicato dos Professores, representado pelo Celso Napolitano, presidente da FEPESP, que é a Federação dos Professores do Estado de São Paulo, a retomada é apressada e responsável. Bom, esse foi o Resumo News de hoje, dia 24 de junho de 2020. Eu peço perdão aí caso tenha passado um pouco do tempo que eu costumo colocar, mas enfim, é para esclarecer tudo que dá para esclarecer, que eu consigo esclarecer em relação a essa retomada das aulas presenciais. Manda pro seu amigo que talvez ainda não tenha acompanhado isso e divulga, porque o boca a boca é fundamental pra gente. Se você gostou, não esquece de se inscrever no YouTube, se você estiver escutando no YouTube. Se você estiver escutando em algum dos agregadores de podcast ao redor do mundo aí, você também pode assinar o feed do Resumo News. Se você não conhece o República dos Bananas, o outro podcast da família Resumo Tech Podcasts, acompanha lá, porque em breve ele voltará com grandes episódios, juntamente do meu querido amigo e companheiro, o Eduardo Carlos. É isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!